Você já parou para se perguntar por que essas filas acontecem, torcedor? Se não, fica aí até o final que eu vou levantar uma tese bem interessante sobre isso. Mas antes, precisamos de alguns exemplos. E o maior exemplo de todos? O Galo, detentor da maior fila entre todos os grandes. Mas eu não vou usar o Galo como exemplo, porque ele é perfeito demais. Eu vou usar alguém que está numa fila parecida com a que o Galo esteve, o Inter. E por que o Inter? Porque, na minha avaliação, eu vi uma possibilidade de encerrar essa fila. Mas, talvez por falta de identidade, hoje a cultura é literária demais. Vence, bom. Perde, ruim. E precisamos conversar mais a fundo sobre essa cultura. Quando eu olho para o passado, tento sempre aprender e evoluir com o que já foi testado e aprovado. Mas nunca no sentido literário. Por quê? Porque as coisas mudam, evoluem, e nós nos adaptamos. Quando eu era mais novo, eu tinha quase convicção absoluta que, em 2020, já teríamos evoluído nesse aspecto. Frigideira de treinador. E quando eu digo a gente, eu falo de todos nós brasileiros. Eu pensava, nossa geração vai fazer diferente. Ela vai enxergar com um olhar mais profundo. Mas, com a chegada de um novo mecanismo, talvez tenha mais desvirtuado pessoas boas do que agregado valor. Na tentativa de combater isso, tive uma longa conversa sobre o tema. Aqui, vou resumir de forma breve, para ilustrar o que eu estou dizendo. Ano passado, um amigo cruzeirense me disse na sétima rodada do Campeonato Brasileiro: as 3 próximas rodadas vão definir o campeão. Quando ouvi isso, fiquei muito assustado e preocupado. Por quê? Além de acreditar que o Cruzeiro venceria as próximas 3, também acreditava que não teria perna para vencer a competição. E também porque isso, se acontece do lado de lá, também acontece do lado de cá. Então eu falei para ele: mano, calma. Não transforme o que é motivo de orgulho em obrigação. E, de forma resumida, essa é a mensagem principal que eu gostaria de passar. Mas isso é assunto para outro vídeo. O foco aqui é: você sabe qual a identidade do seu clube? Vou elaborar isso com um exemplo do hino do Palmeiras. Torcida que canta e vibra, defesa que ninguém passa. Eu vejo claramente um clube estruturado e convicto do que quer. Vejo identidade. Mas e no seu clube? Se o seu treinador montar uma defesa que ninguém passa, isso te representa? Ou em momentos difíceis, quando começa a vir a falta de jogadas criativas, gera uma espécie de desconexão com o clube? Aquele sono durante as partidas. Precisamos entender e identificar a identidade do nosso clube, para que torcedor e dirigente saibam qual perfil buscar. Inter está. Brincadeira, brincadeira, já parei de cantar. Agora o papo é contigo, Colorado. Lá em 2023, com o Kudê, aqui vai minha opinião. Vocês tinham um trabalho em mãos que poderia ter rendido bons frutos. Eu acho que o time do Fluminense era até melhor do que de vocês naquele ano. Mas, na minha humilde opinião, vocês foram melhores nos dois confrontos, principalmente dentro do Beira-Rio. Mas, por uma noite infeliz de uma pessoa, vocês não foram para a final. E ali, como de costume, nós torcedores procuramos culpados. E, mais uma vez, encontramos culpados, deixando de acreditar na convicção, para tentar encontrar a salvação. Se não me engano, o Tchatcho caiu no meio do ano seguinte. Talvez por raiva acumulada da eliminação? Não sei. Sei que historicamente essas coisas acontecem no nosso futebol. E aí que entra o ponto que estou levantando. Quando encontramos um treinador que tem a nossa identidade, precisamos ter cuidado. Só porque ele aplica o futebol que imaginamos como ideal, não significa que venceremos naquele ano ou no próximo. Mas, com certeza, um treinador com a identidade do clube, com o apoio do torcedor, nos próximos 5 anos vai disputar e ter chances reais de conquistar alguma competição. A confiança não agrega valor só na vida dos jogadores, mas também na vida do treinador. Eu vi no meu time, no meu clube, um treinador incrível, com a identidade que todos nós atleticanos queremos. Bom, pelo menos eu acho que é o que a maioria quer. Mas, como os resultados não foram os esperados, interrompemos o ciclo cedo demais. Por isso estou usando o chat como exemplo. Se vocês tivessem dado sequência, talvez não tivessem ganho nada. Talvez sim, talvez não. Mas o que vocês ganharam de julho de 23 para cá? Entende onde eu quero chegar? Nessa utopia de buscar o Salvador,
acabamos contribuindo para filas gigantescas em nossos clubes. Precisamos encontrar o meio termo entre o que é perigoso e o que pode ser benéfico. Se continuarmos com essa frigideira de treinador, talvez filas mais longas que a do Galo possam acontecer. Essa é uma pequena parte da minha visão sobre isso. Obrigado por assistir até o fim. E se você quiser continuar sabendo mais, não deixe de acompanhar o canal. Vai ter vídeo novo em breve. Então, torcedor, quando tiver que escolher no futuro entre identidade ou salvação, lembre-se: a salvação é precedente à derrota. Se precisamos salvar algo, é porque já deu errado. Começar o ano com um treinador e trocar no meio para salvar o ano, às vezes funciona, mas o ciclo se reinicia. Mais uma vez, mais um ano. E, torcedor, me responde mais uma coisa. Quando um técnico que você acredita começa a ter maus resultados, em qual lado você se encaixa? Você é o primeiro a esquentar a frigideira ou se esforça para transformar aquele jogador nota 6 em nota 8? Lembre-se, futebol é feito por pessoas. Não seja o primeiro a esquentar a frigideira. Pense em como apagar o fogo, como fortalecer o que você ama. E você, torcedor, sabe qual é a identidade do seu clube? Um abraço e um beijo no seu coração.